Bom dia, graça e paz. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Que o Senhor vá à nossa frente, prepare os nossos caminhos, nos dê sabedoria diante dos desafios da vida. Ei, você que hoje tem algo para resolver, que hoje tem algo para fazer, um problema para ser solucionado, uma etapa a ser concluída, um desafio a ser concluído, você que hoje precisa atingir metas, que precisa entregar um trabalho, que precisa concluir um trabalho, você não sabe como fazer, você não sabe como proceder. Eu digo a você, peça sabedoria a Deus e Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a solução para esse problema, Ele vai abrir as portas a você, empresário, que precisa de uma porta aberta, você que tem algo para concluir hoje e o tempo está findando e pela lógica humana não vai dar tempo, mas em nome de Jesus você vai conseguir terminar, concluir para a honra e glória de Jesus. Porque nós estamos clamando ao Deus do impossível, a Deus que pode todas as coisas. Então sim, você vai conseguir resolver esse problema, sim, você vai conseguir atingir as metas, sim, você vai conseguir solucionar essa questão, porque Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar conhecimento. Amém? Você crê? Então creia, Deus pode todas as coisas. Queridos, nessa manhã eu quero meditar contigo sobre as consequências do pecado. As consequências que muitas vezes os nossos erros, as nossas falhas, a nossa desobediência a Deus traz. Há algo muito sério. Quando nós nos arrependemos, Deus, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa e a Bíblia diz que Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Mas muitas pessoas, elas são arrogantes, elas não aceitam a correção, elas não aceitam um conselho, elas não querem obedecer. E a Bíblia diz que Saul agiu desse modo. Saul foi inconsequente, porque ele havia recebido uma ordem de Deus, ele havia recebido uma ordem de Deus através do profeta Samuel. E ele deveria de fazer algo, mas ele não fez, ele não obedeceu. E quando Samuel então chega até onde Saul está, Saul ele age de forma arrogante, ele fez o que era errado, ele pecou. Sabe, queridos, eu quero dizer algo para você. Saul pecou e quis esconder o seu pecado. E quando Samuel chega, Samuel descobriu. Samuel descobriu o pecado de Saul. Não há pecado que esteja encoberto que não seja revelado. Querido, se você fez algo errado, confesse a Deus, peça perdão. Não tente encobrir os erros, as falhas. Não tente encobrir o teu pecado, a tua desobediência, porque mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer. Saul quis encobrir algo. Ele escondeu. A Bíblia, a ordem de Deus foi que ele aniquilasse o seu inimigo. Mas ele escondeu as ovelhas, os bois, porque ele achou melhor fazer daquele jeito. Todas as vezes que nós nos movemos pelos nossos achismos, nós estamos correndo um grande risco de estarmos em rebeldia contra Deus. Porque quando Samuel chega, ele escuta, a Bíblia diz que Saul escondeu o melhor das ovelhas, dos bois, porque ele queria aquilo para ele.
Mas a ordem de Deus foi que era para aniquilar todo aquele exército do seu inimigo e tudo aquilo que ele tinha. Sabe, tem muita gente que está em pecado, guardando coisas, escondendo coisas, achando que nunca ninguém vai descobrir. Samuel chegou e eu quero dizer para você, o pecado lhe grita, o pecado lhe fala. Pastor, você está maluco, pastor? Não, eu provo para você. O teu erro, a tua falha, quando não é confessado, mais tarde, menos tarde, vai aparecer. A Bíblia diz que aquelas ovelhas, elas começaram a balir, o gado começou a mugir, e Samuel então escutou e pediu: que balido é esse que eu estou ouvindo, Saul? O que você fez, Saul? Por que você não obedeceu, Saul? E então ali Saul tentou se justificar. Querido, pecado não tem justificativa. Pecado não tem justificativa. Não fique querendo encobrir o teu pecado com justificativas, com balelas, com explicações. Nós precisamos ter a humildade e reconhecer: eu errei, eu falhei, eu pequei, eu preciso de perdão. E é assim que Deus age. Deus age onde há arrependimento. Mas onde não há arrependimento, não há como Deus agir. Porque Saul, ele tentou se explicar para Samuel, mas olha, Samuel, eu guardei o melhor do gado para sacrificar a Deus. Misericórdia. Pessoas que estão em pecado e às vezes usam o nome de Deus. Sabe, queridos, eu quando vejo isso, eu dá vontade de dizer: tomara que você morda a tua língua, porque você está usando o nome de Deus na tua sujeira. E é isso mesmo. Sabe, a palavra é forte essa manhã, mas ela precisa nos confrontar. Porque Saul perdeu o seu reinado por causa do seu pecado. Não porque ele pecou, preste atenção. Todos nós pecamos e erramos, sim, somos falhos. Mas Saul foi arrogante. Saul foi arrogante. Saul estava em rebeldia, porque ele não estava obedecendo a voz de Samuel, o sacerdote, que falava por Deus. E Saul perdeu o seu reinado por causa do seu pecado. Queridos, tem pessoas perdendo coisas preciosas, perdendo o seu casamento porque está em pecado, perdendo a sua família porque está em pecado, perdendo o seu ministério porque está em rebeldia. Com Deus não se brinca, gente. Com Deus não se brinca. E Samuel disse para Saul: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Querido, muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, têm recebido palavras, mas elas não obedecem. Elas simplesmente estão num nível de arrogância tão cegadas que elas estão corretas em tudo aquilo que elas estão fazendo. Assim como Saul, ele achava que ele estava correto em tudo aquilo que ele estava fazendo. Que ele não errou, mas que ele fez aquilo para sacrificar aqueles animais a Deus. Então Samuel diz: olha, Deus quer obediência, não sacrifício. Melhor é obedecer do que sacrificar. A obediência vem em primeiro lugar. Você precisa entender isso. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça às regras lá no teu trabalho. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, as consequências do pecado, elas são terríveis. Saul perdeu o seu reinado porque estava em pecado e não se arrependeu. Entenda algo. Nós todos pecamos e erramos e falhamos. Mas quando
quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos perdoa. Saul não se arrependeu. Saul ficou inventando desculpa. Saul ficou tentando justificar o seu erro. Não justifique teus erros. Assuma, confesse, peça perdão. E não é só perante Deus, é perante aí no teu trabalho, onde você está. Errou, queridos. Confessa, errei, falhei. Assuma as consequências. Saul pagou um preço caro. Perdeu o seu reinado. Porque não confessou. Não quis assumir. Foi arrogante. Arrogante. Não seja arrogante, seja humilde. Amém? Palavra forte nessa manhã. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos corrigir, para nos exortar. Eu amo a palavra com direções proféticas, com bênçãos, palavras que nos levam a um nível mais alto, elevam a nossa autoestima, palavras de milagre, de vitória. Mas eu também preciso falar de verdades, verdades que existem na palavra de Deus e as consequências de quando nós não andamos na verdade e na obediência. Eu peço a você, curta e compartilhe essa palavra. Mande nas tuas redes sociais para que ninguém tenha que sofrer as consequências dos erros. Jesus nos ama. Jesus ama o pecador, mas não o pecado. Jesus nos ama, Ele te ama, Ele quer o melhor, Ele te perdoa, Ele nos perdoa. Mas quando nós nos arrependemos, nós nos humilhamos. Aos arrogantes, não tem o que se fazer. Apenas eles vão ter que assumir a consequência dos seus erros e da sua arrogância. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até amanhã, às 6:30 da manhã, se assim Deus o permitir. Um forte abraço. Deus abençoe, em nome de Jesus.